Estão vendo aí? Calma aí. Acho que... Dá pra ver sim. Cláudio, Diga. uma pergunta. Você não ia falar sobre Federated Learning e Vou, essas eu coisas? acabei de falar, semana que vem. Ah, sim. Porque aí eu faço a semana toda só de Federated Learning. Ah, legal. Porque aí eu não quebro, não quebro o meu raciocínio. Aí eu acabo que consigo fazer isso com mais calma do que essa semana que tá... Que aí a gente... Que eu tô ainda me mudando algumas coisas pra copy. Então, semana que vem eu faço TinyML e Machine Learning, e aí consigo mostrar o exemplo completo, né? Tipo assim, e consigo mostrar a comunidade, consigo mostrar algumas coisas essa semana. E ainda estou sem meus sensores aqui comigo, aí não tem nem graça, não dá nem pra mostrar o exemplo fazendo deploy. E pra apresentar sem um deploy eu fico chateado. Fico magoado, não quero me magoar. Então vamos lá. Então o tema que eu falo sobre nanoredes de sensores. Então o que a gente vai comentar é sobre o conceito de nanomáquinas, né? E nanoredes e alguns desafios da área. Então esse é um dos temas que eu trabalho, né? Eu trabalho muito com a galera da biologia e da saúde nesse aspecto. É uma pesquisa que eu acho que a gente só vai entender o ramo, né? Que eu acho que vai ter um impacto tão grande quanto tem a computação quântica, né, na nossa sociedade, e a ideia é estudar o controle da matéria em escala atômica ou molecular, sendo um ramo intrinsecamente multidisciplinar, em especial com a microbiologia, né, e nosso desafio vai ser criar dispositivos capazes de operar nessa escala. Então, na verdade, a gente sabe que todo sensor, né, tem que ser capaz de fazer um conjunto de tarefas muito específicas. Então, uma nanomáquina vai ser um dispositivo nanométrico, né, que vai ter que ser capaz de trabalhar com comunicação, computação, sensoriamento e armazenamento de dados em escala, né, nanométrica, ou seja, né, menor do que qualquer dispositivo que a gente tem hoje. Tá? Então, quais são as características das nanomáquinas? As nanomáquinas, como dispositivos nanométricos, elas são muito sujeitas às intempéries. Então, elas têm que ter, além dessas capacidades de comunicação, computação, sensoriamento e armazenamento, capacidade do que a gente chama de automontagem, ou seja, através de material no ambiente, elas têm que ser capazes de se construir, autorreplicar, ou seja, reprodução, né? Autocontenção, reprodução até um determinado conjunto de curvas, né? E locomoção, se mover ao longo do ambiente, né? Bem parecido com o que a gente tem com criaturas nanométricas. Qual a limitação, né? Tipo assim, da mesma forma que micro-organismos têm um tempo de vida útil baixo, né? E tem pouca capacidade de armazenamento e processamento, isso ainda é discutível. A gente sabe que uma molécula do DNA seria capaz de armazenar teras de informação. Então, na verdade, talvez seja uma questão de codificação. E tem 3 tipos de nanomáquinas que a gente vê na literatura. Nanomáquinas artificiais, que são os robôs que vocês têm visto sendo formados de sílica e carbono. Nanomáquinas biológicas, que é o uso de micro-organismos como uma entidade sensora, né? Ou seja, você espalha um agente no ambiente e monitora as reações químicas no ambiente para trabalhar isso como se fosse uma unidade de sensoramento. E máquinas biohíbridas. O que é isso? É a construção de organismos biológicos para execução de tarefas específicas, né? Você criar entidades biológicas para trabalhar, e aí você fala em edição gênica, né? Então aí você fala em bioinformática, tá? E isso é muito interessante porque imagina o grau de aplicabilidade, você poder construir uma nanomáquina para um cenário de saúde, onde você poderia, por exemplo, fazer a reposição celular de uma espinha danificada, ou então de um dano cerebral, cardiovascular, causado por um AVC, né? Ou então você poder, né, reconstruir tecido cardíaco, né? Então, as aplicações são N. Imagina alguém que tem AIDS, você poder substituir o sistema imunológico dele por um sistema imunológico artificial. Então, a gente vê tantos trabalhos de sistemas imunológicos artificiais dentro da literatura, né, para uso de sistemas de detecção de intruso. Imagina você poder fazer um sistema imunológico artificial para pessoas que têm deficiências no sistema imunológico, né, para combater doenças autoimunes, né? Então, seria, né, tipo,
o próximo passo da nossa evolução, seria justamente, né, esse trabalho. Então aqui a gente vai ver essa escala milimétrica, a escala nanométrica, as nanomachines estariam aqui, estariam junto com os nanorobôs, né? Ou seja, menores ainda do que os microrobôs. O que a gente está buscando são esses elementos. Então a gente vai ver aqui que elas podem ser híbridas, organelas celulares, podem ser construídas a partir dessas organelas ou podem ser robôs construídos em sílica, né? Então, tem um grande número de pesquisadores em diferentes linhas do pensamento trabalhando nessa direção hoje, tá? E é uma área muito difícil, né? Porque imagina você programar o DNA. O DNA é algo que hoje a gente entende como programável, né? Não necessariamente facilmente programável, mas programável, né? E por entender isso como algo programável, é que a gente vai trabalhar. Então, desculpa, tosse. Então, olha só, vamos lá. Então, quando eu falo nanomáquina artificial, eu estou falando de um dispositivo eletrônico, né? Que vão derivar de componentes de microprocessador e de redes de sensores. Então, qual é a ideia? A ideia é que você se você pensa o ambiente, né? Se você olha para a natureza ela já sensoria naturalmente, né? O que uma abelha, por exemplo, é um agente polinizador. O teu sistema imunológico, ele sente presenças químicas no ambiente. O teu nariz, ele é um sensor químico, né? Ele recebe folículos e te dá uma sensação. Então tem um agente de resposta. Então, na verdade, uma nanomáquina artificial, ela tenta imitar esse tipo de comportamento, que é justamente o que um sensor artificial faz. E dentro desse sensor artificial, o que a gente tenta fazer é justamente, né, criar. Só que o desafio é fazer isso numa escala nanométrica. Então tem um avanço de robótica aí nessa direção. Então é uma robótica um pouco diferente do que a gente está vendo, né? Porque a gente vê muito da robótica associada ao controle, né? Associada justamente, né, ao controle, eu digo no sentido, na teoria de controle, né, na teoria justamente do monitoramento fabril, né, e esse caso aqui é um pouco diferente. Já as biológicas é você utilizar organismos biológicos encontrados na natureza. Qual é a questão? Você vai tentar influenciar eles através de compostos químicos para que eles reajam de acordo com o que você queira. Por exemplo, né, quando você vai fazer... Quando você vai fazer um exame de sangue, você toma uma determinada injeção para que para que uma determinada substância possa transparecer num raio-x, uma coisa nesse sentido, né? Então, a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, você transparecer algum tipo de bioluminescência caso comece a ter um problema de superaquecimento numa bateria, entendeu? Então, qual o problema disso? É muito difícil controlar o comportamento de um mecanismo, né, biológico. Ao mesmo tempo, um mecanismo mutante ele pode ser trabalhado. Para vocês terem noção, existiu uma discussão muito grande sobre a construção de uma bioarma capaz de combater a Covid em tempo real. Ao invés de... Lembra quando no começo da Covid a galera jogava álcool para cima e para baixo? Na verdade, houve uma discussão muito grande sobre, será que a gente poderia colocar algum elemento no ar que pudesse combater a Covid antes dela chegar nas pessoas? E a grande discussão e se isso dá errado e isso muta? Então tem uma discussão ainda pelo quê? Né? Por que a gente trabalha tanto com os métodos, né,
não vou te dizer, tipo, esses científicos, né? Mas vou te dizer o seguinte, por que a gente trabalha tanto com esses métodos robóticos, né? Tipo assim, digamos assim, esses métodos eletromecânicos, porque a gente tem controle. E a gente tem muito pouco domínio ainda da área da biologia. Então essa é uma discussão muito relevante, muito interessante, mas é muito perigosa. E aí, né, as biohíbridas são dispositivos artificiais inspirados em mecanismos biológicos, construídos através de mecanismos biológicos mais controláveis, né, mais com um certo grau de reprodutibilidade. Eles vão aproveitar as melhores características de nanomáquinas artificiais e biológicas. Essa é a consideração desses elementos. Né? Então, o que eu tenho que ter? Quais são os componentes que uma nanomáquina tem que ter? Eles vão ter que ter unidades de controle, unidades de reprodução, unidades de força, né, ou de bateria, power units nesse caso, né, sensores e unidades de comunicação. E vocês aí achando... Tá. Então, assim, o que vai ser a unidade de controle? Vai ser o equivalente à nossa UC do computador, vai ser a unidade que vai controlar, conter as instruções da nanomáquina, isso seja o DNA, o núcleo da célula, né? Vai funcionar como o núcleo gerenciador das atividades. Reprodução é uma coisa mais bizarra, né? Vai ser a unidade que vai ser responsável por poder construir uma nanomáquina. Qual é a ideia? Já que o tempo de vida da nanomáquina é tão baixo, para que ela possa manter a atividade em construção ao longo do tempo, ela tem que ser capaz de se reproduzir. Né? Então, ela tem que ser capaz de se reconstruir através ou de outros elementos na natureza, ou então, né, reprodução biológica propriamente dita. Unidade de força, né, alimentação, no caso, né, lembrando da biologia da sexta série, é a unidade de respiração e de energia. Né? Então, aquelas boas e velhas organelas citoplasmáticas que a gente vê, né? E vai usar os componentes do ambiente como fonte de energia, seja processo de respiração ou processo de alimentação. Tá? E os sensores, que vão ser capazes e responsáveis pela interação entre a nanomáquina e o ambiente, ou seja, as nossas interfaces de sensoriamento. E comunicação, aí que a gente vai ter um conceito um pouco diferente, que a gente vai mostrar pra frente. Mas é como se você se comunica, né? E na natureza a gente se comunica de diversas formas. Nós, seres humanos, somos emissores de ondas, né? Então a nossa garganta vibra de certa forma para que a gente manipule o ar. E essa vibração que a gente chama de voz, né? É que ela vai gerar um processo de comunicação. Processo esse que tem um protocolo que na verdade é a nossa linguagem falada. A gente entende isso como linguagem falada. Então isso aqui é um modelo de uma nova máquina. Pode falar. Sabe o que eu acho também que assim, é uma coisa que deve ser difícil? Por exemplo, você também precisaria ter algum nível de disfarce. Né? Porque assim, qualquer coisa que você faça interação com a biologia, né, principalmente assim, de organismos, né, mais complexos, a tendência é o organismo te identificar e querer te, né, remover. E aí, se você não tiver uma capacidade também de se disfarçar no meio, você acaba sendo eliminado. Entendeu?
Ah, sim, com certeza. Tipo assim, com certeza, mas assim, se você pega estratégias como, por exemplo, estratégias de célula, você pensa, por exemplo, teorias biológicas recentes, como células dendríticas para você trabalhar sistemas imunológicos, né? E são intrinsecamente diferentes de teorias do self e não self. Então a questão é o seguinte, como trabalhar a nanomáquina dentro de um ambiente, por exemplo, corporal, é extremamente diferente você trabalhar a nanomáquina dentro de um ambiente fabril, né? E aí essas são as considerações que você tem que fazer no projeto, né, desse tipo de coisa. Como nesse exato momento a gente está num momento de modelagem matemática intrínseca desse tipo de coisa, são coisas, estou falando, isso aqui é uma coisa que eu acredito que daqui a 15, 20 anos é que a gente transforma isso em algo factível, em algo palatável. Mas... Então essas são considerações bastante interessantes. Então, assim, existe aí um certo grau de descolamento da realidade em relação a esse processo, com algumas considerações. Então, por exemplo, quando a gente fala isso, por exemplo, para a galera da faculdade de saúde, eles falam, cara, mas isso aí é muita viagem. A gente pode ser que a gente nunca chegue nesse nível. E na prática, o que a gente vai ver é o seguinte, cara, nunca é uma palavra muito grande, né? Nunca é muita coisa. Então, na verdade, o que a gente tem, né, é um desafio muito grande de transformar assim. Se isso tem uma utilidade, como transformar isso? Fazer isso sair, né, de modelo para trabalho. Então, deixa eu só te mostrar para vocês uma coisa. Isso aqui é a Veja, né? Então, né, para vocês terem noção, isso é de 2019. Em 2019, os cientistas tinham criado, não estou mostrando, né? Porque eu estou compartilhando uma aba. Então, vou aqui, compartilhar. O que a gente tem aqui é o seguinte, para vocês terem uma noção. Em 2019, os cientistas criam o primeiro organismo artificial, que é justamente uma nanomáquina biohíbrida, né? É justamente isso, né, que a gente está falando. Então seria uma bactéria unicelular que será usada na fabricação de remédios. Então esse tipo de nanomáquina que a gente está querendo lidar para fazer um monitoramento, do espaço. Então olha aqui, né? Então aqui a mitocôndria, né, seria a unidade de força, né, a bateria da nossa célula, né? Os vacúolos seriam os caras que estão buscando energia, ou seja, alimentos no ambiente. Os receptores seriam os sensores. As gap junctions seriam, né, os nossos receptores, ou seja, quem vai receber a mensagem da célula. O núcleo, né, e o DNA seriam a nossa unidade de processamento e armazenamento da célula. Então, isso seria um modelo de um micro-robô inspirado diretamente numa célula, enquanto o flagelo seria o nosso atuador e a nossa capacidade de sistema de locomoção. Então, uma nanorede seria uma rede composta por nanomáquinas, né, capazes de expandir as capacidades dessas nanomáquinas, interconectando diferentes nanomáquinas, né, capazes de trocar informações como odores, sabores, luminosidade ou qualquer outro estado químico, né? Os modelos de comunicação que a gente tem hoje para nanomáquinas são o que a gente chama de modelagem eletromagnética e acústica, né? A modelagem chamada de nanomecânica e a comunicação molecular. Onde a modelagem eletromagnética, a gente está falando de sensores, de antenas que vão ser capazes de trabalhar numa velocidade, em terahertz de frequência, né? Ou seja, é um sensor extremamente intenso. Um sensor extremamente intenso de você lidar, tá? A forma acústica, né, tem todos os problemas da forma acústica. A nanomecânica seria você simplesmente levar a mensagem fisicamente de um ponto para o outro, e a comunicação molecular é o mais difícil deles, é o mais diferente, que é o que a gente vai falar. Parece um modelo extremamente promissor, não é o que tem se usado pela dificuldade de controle, mas a ideia é extremamente promissora. Quem já leu os postulados de Shannon?
Hein? Ninguém sabe o que são os postulados de Shannon. Claude Shannon, 1948, Teoria da Informação. De certa forma, Teoria da computabilidade. Computabilidade, isso. Não. Então, ó, Claude Shannon, então vamos lá. Claude Shannon. Information Theory. Então, o Claude Shannon é o pai da teoria da informação. Ele é o pai do conceito de bit, né? Então, eu vou deixar aqui na Scientific American para vocês darem uma olhada, né? Ele foi um cientista, né, que na minha opinião, ele tem uma baita contribuição para a humanidade. A gente fala menos dele do que a gente fala de outros caras, mas todo o conceito de computabilidade a gente dá para ele. Né? Ele é o cara que trabalhou a modulação de sinal, né? Que vai dar origem ao sinal eletroeletrônico que a gente usa dentro da computação, dentro de tudo. Então, enquanto o Babbage, né, Charles Babbage e a Ada Lovelace são os pais da computação no sentido, né, de pensar o conceito de algoritmo, de trazer os primeiros computadores mecânicos, é a teoria da informação do Claude Shannon que vai permitir que a gente tenha essa abstração numérica de sinal, né? Então ele é o pai dessa teoria. Ele é mais, e por incrível que pareça, eu acho que ele é mais falado na eletrônica do que ele é falado na computação, o que eu acho um absurdo, né? Ele é o quantificador, né? Então aqui, o Shannon demonstrou matematicamente que mesmo o ruído de um canal com baixa banda, essencialmente perfeito e livre de erros, pode ser atingido através de uma taxa de comunicação, um canal de comunicação simples, né? Então, se a gente mantiver essa comunicação, né, se a gente conseguir manter um determinado canal de comunicação, a gente consegue representar a informação. Então, ele é o pai dessa representação de informação. Então, o cara foi brilhante, extremamente relevante para a área, né, e muito pouco falado. A gente não fala de teoria da informação, né, a gente fala pouquíssimo. Então, mesmo quando a gente tem alguns cursos nessa relação. Só que, se você pode aplicar isso para qualquer tipo de sinal, você pode aplicar isso para quantidades. Então, na verdade, o que a comunicação molecular diz é pega o postulado de Shannon, ou seja, a teoria da informação, e tenta aplicar para um outro conceito. Só que nesse conceito, você vai utilizar, né, moléculas como unidade de transmissão. Então, na verdade, aqui você tem um celular fazendo a transmissão de sinal, e aqui você tem uma nanomáquina, uma molécula fazendo uma emissão, né, num meio completamente, né, aberto, né? Como, por exemplo, uma emissão de feromônios, né? Isso é muito normal na natureza. Então, por exemplo, quais são os componentes que vão ser importantes dentro dessa transmissão molecular? Transmissores, receptores, mensagens, portadores de transmissão e meio de transmissão. Então, como é que é o processo dessa etapa? É muito parecido com um processo bem tradicional que a gente tem de comunicação. Então, eu vou ter que codificar a mensagem numa molécula, seja isso que for, inserir no DNA, criar um componente, criar uma quantidade. O transmissor vai inserir essa mensagem, vai liberar lá no meio, através dessa portadora molecular, a mensagem enviada do transmissor para o receptor, que vai detectar a mensagem e decodificar essa mensagem. E armazenar informações úteis, como reação, armazenamento, comando. Se a nanomáquina é um robô tradicional, onde eu vou fazer uma emissão sem fio, isso é simples, ele é só um componente eletrônico. Se é só uma nanomáquina biológica, como transportar isso para esse cenário biológico? Então aqui, né, eu tenho o ruído do meio, né, e esse ruído agora ele pode ser um componente físico no meio que impeça a comunicação, né? Essa codificação e decodificação, elas são dadas através de reações químicas numa máquina biológica, né, capazes de extrair e enviar essa molécula ao meio e de manter tem que manter um repositório de moléculas brutas, ou seja, é por isso também que a molécula vai ter que, né, fazer o que a gente chama desse scavenger, né, de buscar dentro do meio elementos que vão dar, e eu vou ter um buffer limitado de moléculas. Isso também, o meu tempo de vida não é só o tempo de vida da minha bateria.
né? Não é o tempo de vida da minha molécula, mas o tempo de vida útil que ela é capaz de polonizar, por exemplo, de transmitir mensagens. Então, na verdade, é uma molécula que ela lida com dois buffers, né, de utilidade. Uma é o tempo de vida útil, ativamente o quanto tempo a molécula está viva, e, né, o quanto tempo ela consegue se comunicar, né, e como lidar com esse tipo de questão. A mensagem é uma molécula que deve ter uma estrutura muito bem definida, não reagente ao meio, porque senão você tem um problema, né? Se ela reage ao meio em que ela está, né, ela vai ser eliminada ou transformada em tempo real, que não é o que a gente quer. Só um instantinho. Só um instantinho, pessoal. Ok, vamos lá. Problema resolvido. Então, assim, que vai ter que ser facilmente eliminada e deve ser facilmente eliminada por meios naturais. Então, olha só. Olha quantos poréns a gente tem aqui. Olha quantas pequenas coisas são diferentes pra gente poder lidar. Quantas coisas são diferentes para a gente poder lidar. Então, na verdade, não só eu tenho que mandar a mensagem, essa mensagem tem que ser processada, mas ela não pode reagir com o meio, ela não tem que lidar. Ela não pode, ela tem que ser facilmente eliminada. Se a gente pega, por exemplo, sinal sem fio, né? Quando a gente trabalha com o sinal sem fio, né, ele reage ao meio. Ele tem interferência natural do meio onde ele está. Isso é uma parada muito interessante. Né? Essa é uma parada que é muito interessante, que é muito complexo de ver, porque eliminar uma mensagem é algo que não era pensado. Como é que você elimina uma mensagem do buffer? Né? O que significa eliminar uma mensagem do buffer? Quer dizer, você apagar do armazenamento. O que é apagar do armazenamento? Não existe apagar do armazenamento. Você sobrescreve a informação. Esse é o processo, né? E aí vem as questões que são intrínsecas desse processo, que é o seguinte: você entender naturalmente, fundamentalmente, o que é o transporte da informação, né? Do início ao fim do processo. Como que ela se forma da transmissão, né? Da computabilidade até realmente o processamento, e o que está colocada dentro de um HD. Né? Essas são relações muito complexas e que necessitam de um trabalho. Então, na verdade, quando eu trabalho a molécula como unidade de informação, eu tenho o que eu chamo de um bit molecular. O que é o bit molecular? É a concentração de moléculas no meio. É uma quantidade de mol por litro. Olha que parada interessante, né? O que é um mol?
a maioridade de medidas de quantidade de átomos de uma substância. Um mol é uma quantidade de moléculas no meio. Segue o número de Avogadro, 6,23 vezes 6,08 vezes 10 a 23, se eu não me engano, né? Que é a quantidade é 1 mol por litro. Então, na verdade, medir essa concentração, ela não é trivial. E é interessante, uma molécula por si só não vai poder medir essa concentração. Então, essa estrutura, como pensar esse bit molecular é uma coisa extremamente interessante. Então, na verdade, o bit é uma presença no meio, né? Então, se você pensa, por exemplo, um sinal sem fio, o que você tem dentro do teu sinal sem fio é justamente essa percepção, né? A percepção de que de que existe, na verdade, um emissor. Esse emissor é omnidirecional, todo mundo percebe. Então, a ideia é parecida, todo mundo percebe e você vai trabalhar nessa direção. Aí o portador, né, são as moléculas capazes de transportar essas mensagens, né, ou seja, essa unidade de transmissão, ou seja, o que realmente, né, a organela que vai transmitir essa função do DNA, né. O meio de transmissão pode afetar a comunicação, um meio aquoso, um meio aéreo, né, obstáculos físicos, né, ou viscosos, se o meio é intracorpóreo ou extracorpóreo, né? E aqui, fisicamente, uma molécula pode ter trabalhado. A gente está passando por exatamente isso. Por exemplo, imagina que você tem uma nanomáquina que tem que entrar pelo nariz de alguém, e se você parar para pensar, vocês estão vendo aqui, uma máscara, ela é um meio é um firewall desse tipo de comunicação, entendeu? Mas, intrinsecamente, o que você tem é um processo de informação, né? É um processo de modificação informacional. E aí o ruído vai ser uma variação dessa concentração das moléculas, e o ruído químico é o meio produzindo reação das moléculas de informação, ou seja, o meio afetando diretamente a transmissão, né? O que é o ruído num sinal sem fio? É uma outra onda eletromagnética que vai causar a deformação na onda em que você está. O ruído químico, nesse caso, vai ser uma outra presença de um elemento químico que vai alterar a natureza dessa molécula em tempo real. Essas aplicações vão ser ambientais, militares, industriais ou médicas, né? O desafio desses novos paradigmas de comunicação, né, vai ser como realizar essas funções de rede intrinsecamente dentro desse cenário. Então isso é muito complexo. A gente ainda está vendo como lidar com essas questões. Não é trivial, não é fácil de lidar com isso, tá? Eu vou mostrar agora um pouco da modelagem matemática desse processo. Existem hoje modelos probabilísticos que lidam com isso. E a gente tem um conceito chamado aqui, que é a Internet of Bio-Nanothings e a Internet of Nanothings. É uma coisa com quem eu tenho trabalhado, né? E tem algumas teses aqui muito interessantes sobre esse trabalho. Esse trabalho aqui é um dos primeiros que a gente vê, bem legal. E tem coisas realmente tentando trabalhar, né? Tentar criar interfaces seguras para esse tipo de elemento. Então, assim, tem muita pesquisa sendo feita hoje. Então, assim, não é uma viagem isso aqui. Isso aqui é algo que existe. É algo que as pessoas estão trabalhando, né? Então, é bem legal a gente poder pensar nessas coisas. Eu, pelo menos, acho iradíssimo você poder pensar nessas coisas. Acho maravilhoso você poder pensar nessas coisas, porque é realmente importante, né? Você ter essa visão ampla, né, do processo. Então eu queria mostrar para vocês mais algumas coisas. É realmente essa parte dessa modelagem matemática, né? Porque hoje já existem simuladores para nanoredes de sensores que eles vão muito além de tudo que a gente tem hoje pronto para trabalhar.
Então, alguns desses modelos de comunicação, deixa eu botar aqui, eles vão se variar em técnicas de curto alcance, chamadas de intracelulares ou intercelulares, técnicas de médio alcance, que vão de milímetros a micrômetros, e técnicas de longo alcance, que vão de milímetros a metros. Então, existe uma variância implícita nesses modelos. Algumas técnicas de curto alcance são chamadas de motores moleculares ou sinalização em cálcio, onde eu tenho complexos proteicos ou proteínas que vão transformar energia em energia cinética, vão servir para comunicação entre pontos, são chamados de microtúbulos, né? Trilhos moleculares feitos entre as células, usados bastante em meios aquosos, e isso é um microtúbulo, né? É um molecular rail, ou seja, essas moléculas, elas intrinsecamente elas se juntam e são transportadas através de presença eletromagnética nesse elemento. Então, isso aqui é uma molécula de transmissão entre essas moléculas maiores, esse motor molecular. A sinalização em cálcio é a máquina está diretamente ligada através dessas gap junctions, ou seja, na verdade é como se fosse uma rede de roteadores moleculares, onde cada elemento é o que a gente chama de um relay node, né? Um elemento de comunicação. Técnicas de médio alcance são as bactérias flageladas, os nanomotores catalíticos, onde as bactérias flageladas, na verdade, é o movimento da própria bactéria e ela tem o flagelo, né, que faz um movimento circular, né, para fazer a manutenção, e a própria molécula em si é o meio de transmissão, né? Então essa informação é o próprio DNA dessa molécula. O naноmotor catalítico, né, na verdade, é a catalisação de energia química no ambiente para fazer o movimento através do uso de campos magnéticos. Então, na verdade, essa manifestação do ambiente, por exemplo, com água oxigenada, consegue fazer com que eu crie um campo eletromagnético que vai movimentar esse elemento. Do tempo do longo alcance, a gente vai ter abordagens sem fio e cabeadas. As sem fios eu vou ter feromônios, esporos ou tradução de luz, cabeadas como axônios e capilares, né? Ou seja, qual a questão do canal feromonial, que é o primeiro que a gente trabalha, é que é um canal não determinístico, né? Não aquoso. Nesse primeiro momento ele é um canal realmente de transmissão ou difusão, podendo ser usado em diversos ambientes e que tem bastante transmissão. Então, olha só, é o primeiro que a gente pensa com uma interface direta com um sistema eletromecânico, onde você poderia mexer exatamente com os elementos que a gente está trabalhando, né? Então, essas são questões que são muito sérias do nosso trabalho e que tem uma fundamentação muito interessante para a gente seguir em frente. Nessa aqui, esse é o que a gente chama de canal molecular de broadcast, ou seja, eu mando para todos e todos tentam receber, né? Essa interação entre escalas é extremamente dura, extremamente difícil da gente ver. Mas tem um trabalho nessa direção, porque se é uma internet das nanocoisas, se é a internet tem que se comunicar. E aí eu pego aquele problema que eu discuti com vocês, que é o seguinte, eu tenho um computador tipo esse que eu estou falando aqui, esse computador é um computador da UFRJ, ele tem 16 GB de RAM, eu tenho um sensor tipo um Arduino com 2K de RAM, e eu vou ter agora uma molécula que nem RAM tem. Como é que essas coisas são igualmente apresentáveis na internet? Eu vou ter que apresentar cada molécula na internet. Essa molécula ela tem um endereço. O que é essa molécula estar na internet? O que é uma internet dessas nanocoisas, né? Então, esse modelo de comunicação molecular, a gente vai ver que, como tem diversos elementos, né, eles vão ter formas de eu trabalhar que tem que ser apresentadas, tá? Então, né, essa forma de trabalhar, né, é através de modelagem matemática. Hoje o que a gente tenta trabalhar é a modelagem matemática, né? Então, né, esse estudo, né, a gente trabalha com essas revisões, né, tipo desses modelos, né? Então eu estou baseando esse trabalho de modelagem em artigos de 2010, ou seja, desde 2010 eu já venho trabalhando com isso. Esses são, né, trabalhos desses caras aqui, o Baris Atakan e o Osgura Khan, mas a área já ampliou bastante, né? Se eu pegar aqui
e for vir aqui no Google Scholar e escrever aqui Internet of Nanothings Modeling, eu vou ter um conjunto muito mais interessante. Ok, de 2016, se eu pegar de 2021 para cima, aqui eu tenho Systematic Review. Esse aqui parece muito bom, até eu vou baixar. Esse aqui, Nanosensor Modeling for Interbody Networks. Então assim, Evolution of Internet of Nanobiofink Simulators. Ou seja, tem aí uma galera, Biocyber Parameter Estimation. Então assim, né, é uma área, vamos ver o seguinte, deixa eu baixar isso aqui porque eu me interessei, mas, né, eu também sou filho de Deus, mas olha só, 3.600 resultados, ou seja, tem um trabalho, por mais que essa coisa não seja o termo, né, o termo, né, correto, não seja assim, uma coisa que a gente esteja vendo, tem muita gente trabalhando nisso, né, e tem muita coisa legal para ser feita aqui. Então tem um grande espaço de trabalho. Então deixa eu voltar aqui para modelagem. Então eu baseei esse paper aqui nos trabalhos de 2010, mas isso evoluiu muito, né? Quem quer que venha trabalhar com isso vai ter que pensar um pouco mais nesses modelos. Então, né, eu tenho essa modelagem de comunicação, esse canal de acesso único, de acessos múltiplos, broadcast confiável, né, que então, o modelo de acesso único, uma molécula querendo se transmitir com outra, eu tenho, na verdade, uma probabilidade PA, né, onde LT é a concentração em determinado instante de T, né, ou seja, a concentração de EX tem uma probabilidade PA de eu ter um determinado conjunto de moléculas no tempo T que vai ser menor do que o determinado conjunto no tempo T mais 1. Tá? E zero a probabilidade de eu não ter essa concentração. Né? Então, né, se a PA vai ser essa probabilidade do envio, né, do cara realmente ter enviado, ou seja, dado que houve envio, eu tenho a concentração. Essa é a definição do que é o bit molecular. É a probabilidade de eu ter uma concentração dado que o cara enviou. E se você para pensar, o que isso é? Isso aí é Naive Bayes. Agora, Naive Bayes tem um problema extremamente difícil de você trabalhar essa modelagem. Por quê? Naive Bayes assume a independência entre os estados. Porque é assim que a gente trabalha com probabilidade bayesiana. Você assume a independência entre os estados. Isso é verdade para esse caso? Nem a pau! Mas nem a pau! Como é que no meio biológico você tem independência da reação química? Você não tem essa garantia, então você tem que chutar. Então esse é um modelo que é simples, funciona, mas tem limitações. Então, na verdade, no modelo de acesso único, né, NA, né, a concentração dos receptores no meio, ele, na verdade, né, como esse é um estado contínuo, né, e a gente sabe que a representação de um conjunto no estado contínuo não pode ser representado por um modelo discreto, como a gente faz em redes tradicionais, então, na verdade, você tem uma representação matemática, né, onde você diz que a taxa de conexão do receptor, K1, né, ela é inversamente proporcional à taxa de liberação, ou seja, dado um estado aqui, 1 menos E, ou seja, isso é uma liberação exponencial, ou seja, eu libero moléculas no meio, quanto mais moléculas, mais eu sou capaz de receber, e a minha probabilidade de recepção, ela é relativa à minha conexão molecular. Tá? Então, na verdade, o modelo de acesso, a esperança que eu tenho é tanto a esperança de A, de eu realmente me conectar, né, com a esperança de P, que é a probabilidade de eu ter chegado. Então, eu poder me comunicar é uma relação entre eu transmitir e eu, na verdade, conseguir receber. Ou seja, porque eu transmitir, eu perco pelo ruído, eu receber, eu tenho a limitação da nanomáquina. Então, se você para pensar no meio sem fio, é a mesma coisa que eu pensar que a probabilidade de eu mandar e eu não ter interferência, e eu receber, eu tenho espaço no buffer. É isso. Mas aí a gente põe um monte de matemática porque a gente gosta disso aí e a gente não fala isso abertamente. Né? Então o modelo de acesso único, na verdade, a probabilidade da concentração ser maior do que S, ou seja, formar um bit molecular, nada mais é do que a normal dessa concentração. Então não tem mistério nenhum associado. Então a probabilidade de eu realmente me comunicar, dado que o cara transmitiu, na verdade é um produto, né, matricial bastante simples, né, que é a relação probabilística desses elementos. Quando eu tenho múltiplos acessos, ou seja, eu tenho múltiplos caras trabalhando, tudo que eu tenho que fazer é estender essa probabilidade para vários elementos. Ou seja, é a soma desses elementos, então é um somatório de todas as probabilidades de comunicação e a soma dessa comunicação. Todo mundo tá expondo, na verdade aumenta essa comunicação.
Já o modelo de broadcast é todo mundo falando com todo mundo jogando essa informação, porque na verdade a informação é única, é o caso, por exemplo, do feromônio. Então, na verdade, eu quero só maximizar aquele modelo de acesso único para vários elementos. Se eu quero um canal confiável, aí eu tenho um problema. Porque o que é um canal confiável? É um caso onde a probabilidade de recepção ela é 1, independente de qualquer coisa. Ou seja, eu tenho que transmitir caso ele chegue e eu não posso não transmitir caso não chegue. Eu tenho que ter um grau de confirmação. Esse cara não tem como fugir disso, né? Então, na verdade, eu tenho aqui, isso quer dizer o seguinte, eu tenho o Relay Node. O que é o Relay Node? É o cara que, dado o transmissor e o receptor, estou assumindo que esses caras não conseguem se comunicar, então eu tenho que ser o cara que vai receber essa molécula e trabalhar. Então, olha só, é diferente, por exemplo, no caso lá, que eu tenho o roteador. O roteador, ele é exatamente igual a qualquer outro roteador. Essa molécula não. Ela não pode reagir ao que foi enviado por aqui. Não pode, porque no momento que ela reagir, ela altera o meio. E ao reagir e alterar o meio, o que ela faz é trabalhar nessa percepção diferenciada. Então, na verdade, o que a gente tem que trabalhar é justamente nesse canal de comunicação confiável. Então, na verdade, o que eu quero ter é a probabilidade de eu chegar, é a soma das probabilidades. A probabilidade de eu chegar de T a H e a probabilidade de eu chegar de H para N. Então, assim, na verdade, o que eu tenho que fazer é o seguinte, é fazer uma comunicação ponto a ponto, exatamente como eu fazia o quê? No estado de enlace. Ou seja, quando eu tenho um protocolo de estado de enlace, eu penso ponto a ponto. Então, na verdade, é a soma das probabilidades. A probabilidade de eu chegar de T a R é a probabilidade de eu chegar de T a H e H chegar de T a R. Então, tem que existir um canal de comunicação. Então, na verdade, isso aqui chega, não pode reagir, e isso aqui vai ter que chegar depois. Então, a modelagem matemática aqui, ela parece complicada, mas a ideia é que ela trabalha é simples. É um modelo exponencial, ou seja, uma distribuição de probabilidade contínua, tá? Ela não é uma distribuição de probabilidade discreta, é uma distribuição de probabilidade contínua, é uma distribuição de probabilidade que alavanca os elementos da nossa teoria e é uma distribuição de probabilidade que vai garantir esse espaço. Então, na verdade, não é diferente da teoria matemática que a gente tinha antes, mas é um somatório até o infinito que é dado essa minha concentração. Então, eu tenho uma concentração, essa concentração ela é modelável, né? As contas parecem muito difíceis quando você olha na primeira vez. Se vocês forem ler o paper, esse paper aqui, vocês vão ver que ele é muito, muito simples. Eita. Eu não estou sabendo da ESC. Esse paper aqui realmente é muito bom. Vou botar aqui para vocês. O Bani Zakan, eles são lá da Turquia, né? O trabalho deles é maravilhoso. Esse é o paper aqui, eu vou botar para vocês. Ou seja, a galera já estava pensando nisso. E o que é interessante, você pega esse paper aqui e abre no Google Scholar, ele foi citado por 101 outros papers. E se você for ver aqui, organizar esses papers depois, vocês vão ver uma quantidade bastante grande de trabalhos recentes para esse... Aqui, ó, esse trabalho também é interessante, princípios eletromagnéticos da comunicação molecular. Então também é uma área que, assim, que é muito bacana da gente ler, da gente estudar, que tem um certo grau de modelagem muito interessante para aqueles de vocês que gostaram de matemática, cadeias de Markov para essa comunicação molecular fim a fim, modelos TDMA para trabalhar com esse tipo de coisa, ou seja, existe muita gente trabalhando através de comunicação molecular. Tem muita gente fazendo esse tipo de trabalho. Para vocês terem noção, tem I3E Nano Communications. Protocols for Nano Communications Networks. Você tem, assim, revistas especializadas nesse tipo de comunicação, e tem a NanoCom, que é uma conferência sobre nanocommunication. Ou seja, é uma área da IoT muito diferente da que vocês estão acostumados, é uma área da IoT que é muito diferente do que a gente está trabalhando, é uma área que tem esse merge com a biologia muito forte, muito intenso,
né? E que você pode trabalhar através de modelos. Se você quiser operacionalizar, tem caras como o NanoSim, e o Nano NS3, que é um simulador para comunicação material. Deixa eu ver, cadê a página do NanoSim? Ah, meu Deus. Enfim, né? O NanoSim e o NanoS3 são modelos de simulação que eles se utilizam desses modelos de comunicação bacterial, né? Desses modelos de comunicação molecular para você poder fazer experimentos, modelar protocolos. Então, assim, existe hoje software para fazer. Qual era a grande dificuldade quando eu comecei esse trabalho? Né? E um dos motivos porque eu não concluí esse trabalho na ocasião. Eu não terminei meu doutorado nesse tema. A gente tinha muita dificuldade de experimentação. Então, ao invés de a gente construir as ferramentas e simuladores que permitiriam fazer esse tipo de coisa, a gente empacou justamente assim, e se a gente quisesse fazer uma coisa real, como lidar com isso? E aí você teria que trabalhar com a galera de nanotecnologia e de biologia, e na época a gente não tinha tanto esses contatos, então a gente acabou indo numa outra direção. Só um instantinho, pessoal. Alô? Isso, sim. Não, olha só, você tá vendo uma escola lá mais pro finalzinho da rua? É o último portão verde antes da escola. Isso. Tem uma grade verde. Da Unicarioca? Na rua Joaquim Palhares? Sim, Paulo de Fronten. Na rua Joaquim Palhares você vai ter uma escola que é Martin Luther King. Tá bom? Valeu! Desculpa, gente, é o entregador da minha casa, né? Que não tá achando a minha casa, mas eles vai ter um problema, porque eu também não estou em casa, né? Eu tô aqui no fundão. Então... Ai. Difícil, cara. Mas vamos lá. Então, assim, hoje você tem uma gama de ferramentas que permitiriam vocês trabalharem nessa direção. Então, né, o mundo é muito diferente. Então, olha só, as coisas que a gente já viu, né? A gente falou sobre comunicação sem fio, falou sobre dispositivos grandes, falou sobre dispositivos pequenos, falou sobre diferentes protocolos, falou sobre redes industriais, está falando agora sobre nanosensores. Na semana que vem a gente vai falar sobre o uso de IA em nanodispositivos. Então, olha só, é muito mais complexo o cenário do que simplesmente computadores interconectados, e são muito mais informações que você tem que trabalhar. Mas isso abre uma gama muito grande de possibilidades para o futuro. E se você pensa em coisas como 5G, aumento de banda, aumento né, de capacidade de comunicação e armazenamento, o mundo é muito. Agora, essas coisas não podem ser IP. Ou será que podem? E aí essa é uma discussão que a gente tem que ter, e a comunidade está tendo nesse exato momento. Como lidar com essas nanocoisas? O que são essas bio-nanocoisas? Né? Se na verdade... E aí tem uma discussão, inclusive filosófica, que vocês como alunos devem se fazer. Se essas bio-nanocoisas são um IP, quer dizer que eu posso dar um IP para uma pessoa? O IP ser uma espécie de identidade única que cada um de nós teria, ou seja, eu sou um elemento encontrável nessa grande rede, né? E aí entram discussões como metaverso real versus esse metaverso chinfrim que é o que o Facebook quer colocar, né? Então essas são discussões, essas são paralelos, esses são traços que a gente tem, né? São grandes elementos que a gente pode tá discutindo, tá?
Eu acho que tem bastante coisa para vocês pensarem. Eu estou pensando em ainda como vai ser o trabalho. Esse trabalho deve demorar um pouquinho mais, mas vocês vão ter um prazo bastante grande para cumprir o trabalho. E vocês ficaram calados, acharam que era muita viagem, não sei. Mas assim, dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram perguntar? Silêncio, silêncio, silêncio. Bem, então tá bom, né? Então, pessoal, isso, por hoje é só. Vocês estão liberados. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, conversar alguma coisa, sintam-se bastante à vontade. No mais, né? Se não, eu desejo a vocês uma ótima semana e eu vejo vocês na próxima terça-feira, onde eu vou falar de aprendizado federado e Time Machine Learning. É isso mesmo, Thales. É totalmente diferente de tudo que a gente já trabalha. E eu tive uma interação muito interessante num dispositivo, que era um aparelho ortodôntico, que ele mudava de cor de acordo com o humor da criança, né? Então, na verdade, quando a criança tinha medo, o aparelho mudava de cor e isso alertava o dentista para ele poder trabalhar com a criança de uma forma diferenciada. Né? Agora, imagina isso, por exemplo, poder detectar doenças, ou imagina um aparelho ortodôntico que detecta se o cara está com uma doença infecto-contagiosa, né? E, portanto, ele não poderia, né, ele deveria ter um cuidado adicional para o tratamento ortodôntico, para o tratamento, né, que o cara teria no hospital. Então, essas são construções, são dispositivos que hoje a gente consegue pensar em fazer, né? E aí, imagina isso já poder acionar diretamente o celular do médico. Então, essas são dispositivos que a gente pode pensar fazer. E aí entram questões. Isso é invadir a privacidade do paciente? Ou é uma questão de biossegurança? E aí, nesse cenário, como é que entra a LGPD dentro desse circuito? Então, essas são discussões que a gente precisa fazer agora. Então, assim, é claro que essa é uma matéria que tem muitos alunos de graduação, mas tem muitos alunos de mestrado e doutorado aqui. Então, onde isso se encaixa? Porque se isso vai ser um problema, a gente não pode pensar no problema quando o problema surge. A gente tem que pensar filosoficamente nisso antes. Então, se existe essa tecnologia, ela pode se transformar em algo, em um produto, como essa questão, né, chega, como essa questão pode ser trabalhada e para quem isso vai interessar, tá bom? Então, pessoal, esses são meus 20 centavos hoje para vocês, para jogar isso nessa discussão. Tem muito mais coisa para trabalhar com isso, a gente poderia estar trabalhando, então tem tinha umas teses da Universidade de Sul da Flórida trabalhando sobre isso, onde o cara compunha em MATLAB esses primeiros simuladores, né? Muita coisa mudou desde então, muita coisa trabalhando em coisas muito interessantes desde então. Eu particularmente acho esse tema está 20 anos na frente de tudo que a gente tem visto, tá? Mas vai ser um prazer caso algum de vocês tenha interesse em pesquisar sobre isso, a pensar sobre isso, para semana que vem. Então, pessoal, esses foram meus 20 centavos. Tenham todos uma ótima semana, um ótimo final de semana e eu vejo vocês na próxima terça-feira.